Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de VHDL usando quartos e Model Sim do Laboratório César. Na aula de hoje vamos falar sobre tipos de dados definidos pelo usuário. A linguagem VHDL nos dá a flexibilidade de definir nossos próprios tipos de dados. Isso deixa o código mais fácil de fazer manutenção. Para dar um exemplo bem exagerado de como ele pode facilitar a manutenção, suponha que a gente tem um projeto enorme, grande, muitas entidades, vários componentes, vários fios internos, várias portas e tudo é de 32 bits, certo? Vamos supor agora que a gente, por algum motivo, tem que mudar tudo para 64 bits. O que acontece? Se a gente não define o nosso próprio tipo de dado, a gente vai ter que fazer o quê? Vai ter que ir em um por um dos fios e de porta de entrada e saída e mudar o range de 31 da 0 para 63 da 0, que é 64 bits, né? Que a gente está fazendo a modificação de 32 bits para 64, certo? E linha por linha, fio por fio, definição de componente, na definição da entidade, em todos os fios, todas as portas. Se a gente tivesse um tipo de dado que é utilizado em todo o projeto, a gente simplesmente mudaria a linha da definição do tipo de dados que a gente definiu. Isso mostra como a facilidade de manutenção, em vez de a gente mudar várias linhas, a gente faz uma modificação em uma linha e surte efeito no projeto inteiro. Além disso, a gente evita erros de definição de range e de tipo. Às vezes, quando o projeto começa a crescer, essas coisas começam realmente a ficar complicadas. Você simplesmente passa, às vezes, um sinal com um range diferente ou com um tipo diferente. Em alguma entidade, por algum motivo, você usou bit vector e passa um std logic vector. Então, quando você define os seus tipos, isso evita esse tipo de erro, né? E também melhora a manutenção que eu falei anteriormente. Os nossos tipos de dados eles podem ser criados baseados em inteiros, baseados em tipos enumerados e baseados em arranjo. E nós definimos nossos tipos de dados usando a palavra reservada type. Para definirmos os nossos tipos baseado em inteiro, a gente vai usar a seguinte sintaxe: type, o nome do tipo, is range e o range do tipo que a gente está criando. Por exemplo, uma definição do tipo inteiro que está no pacote std, como a gente já havia mencionado em aulas passadas, a definição do tipo inteiro que a gente usa é essa daqui: type, o nome do tipo inteiro, isRange, que vai de menos esse número grande aqui, to esse número grande aqui. Então, quando a gente usa um tipo inteiro, a gente pode atribuir todo esse range de valor aqui. Aqui, para exemplificar, eu criei um tipo hora, certo, pessoal? E aí, o que eu defini aqui? Tipo hora, isRange 0 to 23, type minuto, isRange 0 to 59, type segundos, isRange 0 to 59. O que acontece aqui? Isso aqui, o tipo, se a gente atribuir hora para esse tipo hora para um sinal, atribuir não, né? Se a gente declara um sinal do tipo hora, o que acontece? A gente só pode atribuir valores dentro desse range que a gente está definindo. Se a gente atribuir, por exemplo, o valor 24 para um sinal que é do tipo hora, vai dar um erro porque aquele valor está fora do range. Então, aqui está a definição para esse tipo hora para poder exemplificar a definição de um tipo base, de um tipo criado por nós baseado em inteiro. Outra maneira da gente definir nosso tipo de dados são os tipos baseados em enumerados. A sintaxe para a gente definir nossos tipos de dados baseado em enumerado é a seguinte: type, o nome do tipo, is e os nomes dos estados. Esse tipo baseado em enumerado é normalmente o que a gente usa para poder definir nossas máquinas de estados. Mas não somente isso, também definir tipos que são baseados em estados. Por exemplo, a definição do tipo booleano, ela é feita da seguinte maneira: type boolean is false, true. Então ela tem dois estados, que é o estado falso e o estado verdadeiro. A mesma coisa para a definição do tipo bit. Type bit is, ele tem o estado 0 e o estado 1. Isso também vale para o std logic, que vai ser type, std logic
is 0, 1, x, w, u, z, todos aqueles conjunto de valores que a gente viu na aula de tipos de dados que um stdlogicbg pode receber, certo? Aqui eu criei uma definição de uma máquina de estado para um robô simples, onde ele pode andar para frente, andar para trás, tem comandos básicos de andar para frente, para trás, virar para a esquerda e virar para a direita, e isso é controlado por uma máquina de estado, certo? E aí a gente tem aqui type, machine state, que é o nome do tipo que eu estou dando para essa máquina de estado, is. Aí ele tem a função idle, que é ocioso, uma função não, um estado idle, ocioso, frente, que é quando ele tiver que andar para frente, trás, quando ele tiver que andar para trás, virar para a direita e virar para a esquerda, certo? Outra maneira de a gente definir nosso tipo de dados é os nossos tipos de dados baseados em arranjo. A sintaxe para definir nosso tipo de dados baseado em arranjo é type, o nome do tipo, is array, o range do array, of, o tipo do dado que a gente está criando. Aliás, o tipo do dado do array que a gente está criando. Por exemplo, a definição do tipo stdlogicvector seria da seguinte maneira: type stdlogicvector, que é o nome do tipo, is array. No caso aqui a gente está usando um undefined range, que é esse natural range menor que maior que isso significa que o usuário define o range of stdlogic. Então ele está criando um array com o range que o usuário passa do tipo stdlogic. Por isso que eu falei do data type. Então esse data type vai ser o tipo que você, esse nome do tipo que você está criando vai ser um array com esse range desse tipo, entenderam? E aí o que nós temos aqui? Por exemplo, se a gente quisesse definir um banco de registradores MIPS, como a gente sabe, o banco de registradores MIPS são 32 registradores, cada registrador com 32 bits. Então a gente teria type, bankReg, is array. Nós temos um array de 32 bancos de registradores, então é 31.0 of. Cada elemento tem 32 bits, então é stdlogicvector 31.0. Se a gente quisesse que a quantidade de registradores fosse o usuário que especificasse na hora da declaração do sinal, a gente mudaria isso aqui para natural range, usaria um undefined range, né? Usando esse natural range menor que maior que aí na hora do cara declarar o sinal, o cara definiria a quantidade de registradores que ele queria, né? Que é o que a gente faz, por exemplo, quando a gente define a stdlogicvector 31.0, esse 31.0 cai nesse natural range aqui e aí ele cria esse tipo para nós que tem 32 bits, né? Ou 32 elementos de stdlogicvector que armazenam um bit. É isso, pessoal. Na aula de hoje não vamos ter a parte prática porque eu não vi muita necessidade de ter a parte prática para só mostrando tipos de dados. Isso aí a gente vai ver na prática quando eu estiver ensinando máquina de estados e quem sabe outro assunto também necessite desse conhecimento, certo? Então, valeu pessoal, e é isso aí.